Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 14. Depois disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga do leproso tiver sarado, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, pau de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também que se molhe uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva, e com ela o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, os quais molhará, juntamente com a ave viva, no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E o espargirá 7 vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se há de purificar lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira sem defeito de 1 ano. E 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que se há de purificar, bem como aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá como oferta pela culpa, e tomando também o log de azeite, os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. E imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque como a oferta pelo pecado perante ao sacerdote, assim também a oferta pela culpa é coisa santíssima. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar de sua mão direita, e sobre o dedo polegar de seu pé direito. Tomará também do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite espargirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na sua mão, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que se há de purificar. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que se há de purificar por causa da sua imundícia. E depois imolará o holocausto, e oferecerá o holocausto e a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, e ele será limpo. Mas se for pobre, e as suas posses não bastarem para tanto, tomará 1 cordeiro para oferta pela culpa, como oferta de movimento, para fazer expiação por ele. 1/10 de efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereais, 1 log de azeite e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses permitirem, dos quais 1 será oferta pelo pecado e outro holocausto. Ao 8º dia, os trará para sua purificação ao sacerdote, à porta da tenda da revelação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Então imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomando do sangue da oferta pela culpa, pô-lo-á sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito espargirá do azeite que está na mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Igualmente, do azeite que está na mão, porá na ponta da orelha direita daquele que se há de purificar, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, em cima do lugar do sangue da oferta pela culpa. E o restante do azeite que está na mão porá sobre a cabeça daquele que se há de purificar, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá 1 das rolas ou 1 dos pombinhos, conforme as suas posses lhe permitirem. Sim, conforme as suas posses, 1 para oferta pelo pecado e outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereais. Assim fará o sacerdote perante o Senhor expiação por aquele que se há de purificar. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra,
e cujas posses não lhe permitirem apresentar a oferta estipulada para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que eu vos dou em possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, aquele a quem pertencer a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga, e se ela estiver nas paredes da casa em covinhas verdes ou vermelhas, e estas parecerem mais profundas que a superfície, o sacerdote, saindo daquela casa, deixá-la fechada por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se a praga se estiver estendido nas paredes da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado deitarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outra argamassa se tomará e se rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga estiver estendido na casa, lepra roedora há na casa, é imunda. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também toda a argamassa da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada será imundo até a tarde. Aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes, e quem comer na casa lavará as suas vestes. Mas, tornando o sacerdote a entrar e examinando a casa, se a praga não se tiver estendido nela, depois de ter sido rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. E para purificar a casa tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. E molará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará o pau de cedro, o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim purificará a casa com o sangue da ave, com as águas vivas, e com a ave viva, com o pau de cedro, com o isopo e com o carmesim. Mas soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa, e ela será limpa. Esta é a lei de toda a sorte de praga, de lepra e de tinha, de lepra das vestes e das casas, da inchação, das pústulas e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda, e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Capítulo 15. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo na sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se deitar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para sua purificação. Lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas, e será limpo. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas ou 2 pombinhos,
e virá perante o Senhor à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, os quais os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor por causa do seu fluxo. Também, se sair de um homem o seu sêmen, banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda a vestidura, e toda a pele sobre que houver sêmen, serão lavadas em água, e serão imundas até a tarde. Igualmente, quanto à mulher, com quem o homem se deitar, com um sêmen, ambos se banharão em água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Também, qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda a cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza. E toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para a oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim, separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo, como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com a mulher imunda. Capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre em todo o tempo no lugar santo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água, e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor, e a outra por Azazel. Então, apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará um novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor,
a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, e perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação pelo altar, tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo. E pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária, e esse homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão entrará na tenda da revelação, e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali as deixará. E banhará o seu corpo em água no lugar santo, e vestirá as suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. E aquele que estiver soltado o bode para Azazel, lavará as suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados para fora do arraial, e lhes queimarão no fogo as peles, e a carne, e o excremento. Aquele que os queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Também, isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. De todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, e que for sagrado para administrar o sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. Assim fará expiação pelo santuário, também fará expiação pela tenda da revelação e pelo altar. Igualmente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 17. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Isto é o que o Senhor tem ordenado. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora do arraial, e não o trouxer à porta da tenda da revelação para o oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado sangue. Derramou sangue, pelo que será extirpado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios que oferecem no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor, à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios de ofertas pacíficas ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da revelação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros,
após os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dir-lhe-ás, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que entre vós peregrinam, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da revelação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. Também qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto, e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no seu sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também, qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros, que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera, ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Pois, quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma, e a mesma coisa com a sua vida. Por isso, eu disse aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer, será extirpado. E todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é dilacerado por feras, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde, depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Capítulo 18. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez de tua irmã por parte de pai, ou por parte de mãe, quer nascida em casa ou fora de casa, não a descobrirás. Nem tampouco descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é tua irmã, não a descobrirás. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta chegada de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parenta chegada de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai, nem te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. São parentas chegadas, é maldade. E não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã durante a vida desta, para tornar-lhe rival, descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Também não te chegarás à mulher enquanto for impura em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum de teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo. Nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com varão como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele, é confusão. Não vos contaminareis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra,
que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Capítulo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Temerá cada um a sua mãe e a seu pai, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo-eis de modo a serdes aceitos. No mesmo dia, pois, em que oferecerdes, e no dia seguinte, se comerá, mas o que sobejar, até ao terceiro dia, será queimado no fogo. E se na verdade alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é coisa abominável, não será aceito. E qualquer que o comer levará sobre si a sua iniquidade, porquanto profanou a coisa santa do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não jurareis falso pelo meu nome, assim profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se cruze o teu gado com de espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. E quando um homem se deitar com uma mulher que for escrava, desposada com um homem, e que não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então ambos serão açoitados, não morrerão, pois ela não era livre. E como a sua oferta pela culpa, trará o homem ao Senhor à porta da tenda da revelação, um carneiro para expiação de culpa. E com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. Quando tiverdes entrado na terra, e tiverdes plantado toda a qualidade de árvores para dela comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos ele vos será como incircunciso, dele não se comerá. No 4º ano, porém, todo o seu fruto será santo, para oferta de louvor ao Senhor. E partindo do 5º ano comereis o seu fruto, para que elas vos aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue. Não usareis de encantamentos, nem de agouros. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Não profanarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros.
Não os busqueis para não ficar descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cães te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o maltratareis. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justa e justo íntereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tira da terra do Egito, pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Capítulo 20. Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos para não ver esse homem quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, eu porei o meu rosto contra este homem, e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos, e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é maldade. Serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher, e bem assim o animal. Certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, por parte de pai, ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela dele, é torpeza. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos de Israel, do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, porquanto isso será descobrir a sua parenta chegada, levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberta a nudez do seu tio, levarão sobre si o seu pecado. Sem filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, terá descoberta a nudez de seu irmão, sem filhos ficarão. Guardareis, pois, todos os meus estatutos, e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito, herdareis a sua terra, e eu vô-la darei para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas.
E não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. E sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo. E vos separei dos povos para serdes meu. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, por seu filho ou por sua filha, por seu irmão ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo homem principal entre o seu povo, não se profanará assim contaminando-se. Não farão sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Santos serão para o seu Deus. E não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para o seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo te será. Pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará sua vestidura, e não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão dizendo: Ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou que for corcunda, ou anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito. Não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto o santíssimo como do santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Moisés, pois, assim falou a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Capítulo 22. Depois disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão e a seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dos filhos de Israel, as quais eles a mim me santificam, e que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: Todo homem, dentre os vossos descendentes, pelas vossas gerações, que tendo sobre si a sua imundícia, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, aquela alma será extirpada da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém dentre os descendentes de Arão que for leproso, ou que tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo. Também, o que tocar em alguma coisa tornada imunda por causa de um morto, ou aquele de quem sair o sêmen, ou qualquer que tocar em algum animal que se arrasta, pelo que se torne imundo, ou em algum homem, pelo qual se torne imundo, seja qual for a sua imundícia,
O homem que tocar em tais coisas será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, mas banhará o seu corpo em água, e posto o sol, então será limpo. Depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Do animal que morrer por si, ou do que for dilacerado por feras, não comerá o homem, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento para que, havendo-o profanado, não levem pecado sobre si e morram nele. Eu sou o Senhor que os santifico. Também, nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Mas aquele que o sacerdote tiver comprado com seu dinheiro, e o nascido na sua casa, esse comerão do seu pão. Se a filha de um sacerdote se casar com um estranho, ela não comerá da oferta alçada das coisas sagradas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e houver tornado para a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. Se alguém por engano comer a coisa sagrada, repô-la-á acrescida da quinta parte, e a dará ao sacerdote como a coisa sagrada. Assim não profanarão as coisas sagradas dos filhos de Israel, que eles oferecem ao Senhor. Nem os farão levar sobre si a iniquidade que envolve culpa, comendo as suas coisas sagradas. Pois eu sou o Senhor que as santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Todo homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, que oferecer a sua oferta, seja dos seus votos, seja das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto, para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos, ou dos cordeiros, ou das cabras. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, para cumprir um voto, ou para oferta voluntária, seja do gado vacum, seja do gado miúdo, o animal será perfeito. Para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou que tiver úlceras, ou sarna, ou impingens, este não oferecereis ao Senhor, nem deles poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Todavia, um novilho ou um cordeiro que tenha algum membro comprido ou curto demais, poderás oferecer por oferta voluntária, mas para cumprir voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor um animal que tiver testículo machucado, ou moído, ou arrancado, ou lacerado. Não fareis isso na vossa terra. Nem da mão do estrangeiro oferecereis de alguma dessas coisas o pão do vosso Deus, porque a sua corrupção nelas está. Há defeito nelas, não serão aceitas a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando nascer um novilho, ou uma ovelha, ou uma cabra, por 7 dias ficará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também, seja vaca, ou seja ovelha, não a imolareis a ela e a sua cria, ambas no mesmo dia. E quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de ação de graças, oferecê-lo-eis de modo a ser desaceitos. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar dele até pela manhã. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, e sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, são estas. 6 dias se fará trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação. Nenhum trabalho fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas habitações. São estas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, à tardinha, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No 1º dia,
tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas por 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que eu vos dou, e cegardes a sua cega, então trareis ao sacerdote um molho das primícias da vossa cega, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Sua oferta de cereais será 2/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua oferta de libação será de vinho 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Contareis para vós desde o dia do sábado, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de cereais ao Senhor. Das vossas habitações trareis para oferta de movimento 2 pães de 2/10 de efa. Serão de flor de farinha, e levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com os pães oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocaustos ao Senhor, com as respectivas ofertas de cereais e de libação, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para sacrifício de ofertas pacíficas. Então o sacerdote os moverá juntamente com os pães das primícias, por oferta de movimento perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para uso do sacerdote. E fareis proclamação nesse mesmo dia, pois tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Quando fizeres a cega da tua terra, não cegarás totalmente os cantos de teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: No 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós descanso solene em memorial, com sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isso será estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Desde o dia 15 desse 7º mês haverá uma festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, nenhum trabalho servil fareis. Estas são as festas fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifícios e ofertas de libação, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além dos vossos votos, e além das vossas ofertas voluntárias que derdes ao Senhor. Desde o dia 15 do 7º mês, quando tiverdes colhido os frutos da terra,
celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º dia haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós o fruto das árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor. Capítulo 24. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam para o candeeiro azeite de oliveira puro, batido, a fim de manter uma lâmpada acesa continuamente. Arão a conservará em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação, será estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás flor de farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 décimos de efa. E pô-lo-ás perante o Senhor em 2 fileiras, 6 de cada fileira sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que seja sobre os pães como memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente. É a favor dos filhos de Israel um pacto perpétuo. Pertencerão os pães a Arão e a seus filhos, que os comerão em lugar santo, por serem coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Naquele tempo, apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita pelejaram no arraial. E o filho da mulher israelita blasfemou o nome e praguejou, pelo que o trouxeram a Moisés. Ora, o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. Puseram-no, pois, em detenção, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: tira para fora do arraial o que tem blasfemado. Todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E dirás aos filhos de Israel: todo homem que amaldiçoara o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém certamente será morto. E quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será feito. Quem, pois, matar um animal, fará restituição por ele, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel. Depois, eles levaram para fora do arraial aquele que tinha blasfemado e o apedrejaram. Fizeram, pois, os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés.